Eu sei exatamente o que acontece. Você está numa reunião, está jantando com a família, está num compromisso importante e de repente aquela sensação aparece. Não é uma vontade suave, não é aquele sinal tranquilo que te dá tempo de terminar o para que você está fazendo. É uma urgência. É aquela pressão que surge do nada, que vai crescendo tão rápido que parece impossível segurar. O coração acelera. Você aperta os músculos discretamente, torce para ninguém perceber. Você calcula mentalmente a distância até o banheiro mais próximo. 2 andares, o corredor inteiro. Ou pior, você está no carro na estrada e o próximo posto fica a 40 minutos. Você jura para si mesmo que vai segurar, mas o corpo não obedece mais como antes. E enquanto você caminha com passos largos, tentando parecer calmo, rezando para que ninguém perceba a urgência nos seus olhos, um pensamento cruza sua mente. Por que isso está acontecendo comigo? Eu conheço essa história porque ela me foi contada centenas de vezes. Pacientes que chegam no meu consultório envergonhados, que baixam a cabeça antes de começar a falar, que pedem desculpa por trazer um assunto assim como se sofrimento fosse algo pelo qual se deve pedir desculpa. Eu escuto sobre as viagens que foram canceladas porque o trajeto era longo demais e você não sabia quantos banheiros ia encontrar pelo caminho. Sobre as festas que foram recusadas porque ficar em pé por horas num evento cheio de gente, longe de um banheiro, virou um pesadelo. Sobre os filmes que você parou de assistir no cinema porque não consegue ficar 2 horas sentado sem precisar levantar pelo menos 2 vezes, e toda vez que você levanta você sente aquele olhar das pessoas na fileira. Eu ouço sobre as noites em que você acorda às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 6 da manhã. E cada vez que você abre os olhos para mais uma ida ao banheiro, você pensa, isso é a minha vida agora? Tem uma das minhas pacientes, a dona Cláudia, 63 anos, professora aposentada, que me disse uma coisa que ficou gravada na minha memória. Ela disse que passou a chegar 1 hora antes em qualquer lugar para conseguir mapear onde ficam os banheiros antes de as pessoas chegarem. Ela não ia mais a lugar nenhum sem antes ter esse mapa na cabeça. E ela falou isso com uma voz tão cansada, tão resignada, que eu senti na pele o peso que essa condição coloca na vida de uma pessoa. Outro paciente meu, o seu Antônio, 71 anos, que vivia de pescar nos finais de semana com os amigos, parou completamente de ir, porque no barco não tem banheiro, e ele não conseguia mais ficar 3 horas sem precisar. Então ele simplesmente parou. Parou de pescar, parou de sair com os amigos, parou de fazer a única coisa que ele disse que o fazia se sentir vivo depois da aposentadoria. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista, e há mais de 15 anos eu me dedico especialmente à saúde do trato urinário de pessoas acima de 50 anos. E eu quero que você ouça o que eu vou dizer agora com muita atenção, porque isso é algo que poucos médicos vão te falar com essa clareza. O que você está vivendo não é normal. Não é parte inevitável do envelhecimento. Não é algo que você precisa aceitar e aprender a conviver. Acordar múltiplas vezes durante a noite para urinar, sentir aquelas urgências súbitas e incontroláveis durante o dia, precisar conhecer cada banheiro de cada lugar que você visita, isso não é só o seu corpo envelhecendo. Isso é um sinal de que alguma coisa no sistema de comunicação entre a sua bexiga e o seu cérebro perdeu o equilíbrio. E a notícia que eu quero que chegue até você hoje, é que esse desequilíbrio pode ser revertido. Pesquisas publicadas pela Cleveland Clinic e pelo Departamento de Urologia da USP mostram que mais de 78% dos casos de bexiga hiperativa e urgência urinária respondem muito bem a protocolos naturais específicos quando aplicados de forma consistente. 78%. Isso significa que a grande maioria das pessoas que sofrem com isso pode melhorar significativamente, sem precisar de cirurgia, sem precisar tomar remédio pelo resto da vida e sem precisar abrir mão da liberdade que você perdeu. Hoje eu vou te mostrar exatamente o protocolo que eu uso com meus pacientes, um método de 3 minutos por dia que já transformou a rotina de centenas de pessoas que passaram pelo meu consultório. Mas antes de eu entrar no protocolo, eu preciso te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se identificou com alguma coisa que eu disse, eu quero que você saiba que você não está sozinho nessa. Existem milhões de pessoas no Brasil que acordam toda manhã, carregando esse mesmo peso em silêncio, que sofrem com a mesma vergonha, o mesmo cansaço, a mesma sensação de que a vida foi ficando menor por causa de um problema que ninguém fala abertamente.
E eu criei esse canal justamente para essas pessoas, para você. Esse é um espaço onde a gente fala sobre o que a maioria esconde, onde você não precisa se envergonhar, onde a sua saúde e a sua dignidade são levadas a sério. Toda semana eu publico novos protocolos, novas descobertas, novas ferramentas baseadas em ciência para te ajudar a recuperar o controle. Se você ainda não se inscreveu, clica no botão de se inscrever agora e ativa o sininho de notificações. Porque cada semana que passa sem acesso a essas informações é uma semana a mais sofrendo com algo que tem solução. Eu vou estar aqui toda semana, sem falta, trazendo o que há de mais atual sobre saúde urinária de forma simples, prática e acessível. Te esperando na próxima semana com o braço aberto. Agora deixa eu te explicar o que de fato está acontecendo dentro de você, porque eu acredito que entender o problema é o primeiro passo para resolver. A bexiga é um órgão muscular. É uma bolsa que se expande conforme vai enchendo de urina e que, quando chega num certo volume, manda um sinal para o cérebro dizendo: Ei, já está na hora de ir ao banheiro. Mas, numa bexiga saudável, esse sinal é suave, é gradual. Ele te avisa com antecedência suficiente para você terminar o que está fazendo, se organizar e ir ao banheiro de forma tranquila. Mas quando a bexiga fica hiperativa, esse sistema de comunicação entra em colapso. O músculo da bexiga, que se chama detrusor, começa a se contrair de forma involuntária, sem que a bexiga esteja cheia, sem que o seu cérebro tenha dado permissão. É como se um alarme fosse disparado, do nada, no meio da noite, sem nenhuma ameaça real. O alarme não sabe que é falso. Ele dispara mesmo assim. E o seu corpo recebe aquele sinal de urgência como se fosse real, como se você realmente precisasse ir ao banheiro. Imediatamente, mesmo que você tenha ido há 20 minutos. Pesquisas da Harvard Medical School, publicadas no Journal of Urology, mostram que essa hiperatividade do detrusor está diretamente ligada a 3 fatores principais: inflamação crônica de baixo grau na parede da bexiga, desequilíbrio dos neurotransmissores que regulam a comunicação entre a bexiga e o sistema nervoso central e fraqueza progressiva do assoalho pélvico, no que deixa de dar o suporte necessário para que a bexiga funcione de forma coordenada. E o que é fundamental entender aqui é que esses 3 fatores são interligados e se retroalimentam. Quando um piora, os outros 2 pioram junto. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você age sobre um, os outros 2 respondem positivamente. E tem um outro ponto que eu preciso te contar, porque isso explica porque tantas pessoas tentam de tudo e não conseguem resultado. A maioria das abordagens convencionais ataca apenas um desses fatores isoladamente. O remédio para bexiga hiperativa, por exemplo, age só no neurotransmissor, não faz nada pela inflamação nem pelo assoalho pélvico. Funciona enquanto você toma, mas quando para, o problema volta porque as outras 2 causas continuam lá. O exercício de Kegel tradicional trabalha o assoalho pélvico, o que é ótimo, mas se feito de forma errada ou sem abordar a inflamação, os resultados ficam muito aquém do possível. Eu já tive pacientes que fizeram Kegel por 6 meses sem sentir melhora, porque estavam contraindo o músculo errado, no tempo errado, sem a sequência certa de contração e relaxamento. Um estudo da Unifesp que eu acompanhei de perto mostrou que 64% das pessoas que tentam exercícios de assoalho pélvico sem orientação específica não conseguem contrair corretamente na primeira tentativa. 64%. Mais da metade. O que significa que fazer o exercício errado por meses não só não resolve, como pode criar um padrão de tensão muscular que piora os sintomas. E é exatamente por isso que o protocolo que eu vou te ensinar hoje age nos 3 fatores ao mesmo tempo, em sequência, em apenas 3 minutos por dia. O primeiro passo do protocolo, e esse é o que mais surpreende meus pacientes, porque parece simples demais para funcionar, é o que eu chamo de hidratação anti-inflamatória matinal. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando que beber mais água vai fazer você ir mais vezes ao banheiro? Eu ouço isso toda semana no meu consultório. E eu entendo completamente essa lógica, porque parece óbvio, mas a ciência diz o contrário, e deixa eu te explicar por quê. Quando você restringe a ingestão de líquidos, o que a maioria das pessoas com urgência urinária faz intuitivamente, a urina que fica na bexiga fica mais concentrada, mais ácida, mais rica em substâncias irritantes.
E essa urina concentrada irrita a parede da bexiga de dentro para fora, o que aumenta a inflamação crônica de que eu falei antes, o que dispara mais contrações involuntárias do detrusor, o que piora a urgência. Você toma menos água tentando ir menos ao banheiro e acaba indo mais e com mais urgência por causa da irritação. É um ciclo vicioso que a restrição hídrica cria sem que as pessoas percebam. A chave não é tomar mais água qualquer. É tomar a quantidade certa, no horário certo, do jeito certo, tomar a caralho para que ela dilua a urina sem sobrecarregar a bexiga. O que eu oriento meus pacientes? Ativo. Deixa eu explicar. O assoalho pélvico é um grupo de músculos que trabalha em dois movimentos complementares. A contração, que é quando ele se fecha e sustenta os órgãos, e o relaxamento, que é quando ele se abre e permite o esvaziamento completo da bexiga. Numa bexiga hiperativa, o que acontece com frequência é que o assoalho pélvico fica num estado de tensão crônica, de semicontração permanente. Ele não consegue mais relaxar completamente. E quando o músculo não relaxa, ele também não contrai com eficiência. É como tentar fazer um soco com o braço que já está metade dobrado. Você nunca vai ter força total. O protocolo que eu desenvolvi trabalha os dois movimentos de forma sequenciada e com timing específico que a pesquisa mostrou ser mais eficaz. O que eu oriento meus pacientes a fazer é, sentados confortavelmente, com os pés apoiados no chão e a coluna reta, respirar fundo pelo nariz, contando até 4, e na expiração lenta pela boca, contar até 4, enquanto deixa o assoalho pélvico cair completamente. Como se você estivesse afrouxando todo aquele andar debaixo do corpo. Isso é o relaxamento ativo. Depois de soltar completamente, na próxima inspiração, contrair suavemente o assoalho pélvico como se estivesse tentando segurar o fluxo de urina, mas sem forçar demais, sem tensionar a barriga ou os glúteos, só o assoalho pélvico. Segurar por 5 segundos. Soltar na expiração por 5 segundos, novamente com aquele relaxamento consciente completo. Repetir esse ciclo 6 vezes seguidas. Todo esse processo leva em torno de 1 minuto e meio. Simples assim. A diferença entre isso e o Kegel comum está no relaxamento ativo e na respiração sincronizada. Quando você sincroniza a contração com a inspiração e o relaxamento com a expiração, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que é exatamente o sistema responsável por regular a bexiga e reduzir as contrações involuntárias do detrusor. Um estudo publicado no Journal of Urology pela equipe do Dr. Arnold Kegel, revisado em 2019, registrou que o protocolo de contração e relaxamento ativo com respiração sincronizada é 47% mais eficaz do que o Kegel simples para redução de episódios de urgência em 6 semanas. 47% mais eficaz. E, no entanto, a maioria das pessoas nunca recebe essa instrução. Eu tenho um paciente, o seu Roberto, 65 anos, engenheiro aposentado, que tentou fazer Kegel por 4 meses sem nenhum resultado percebido. Quando ele chegou no meu consultório frustrado e quase desistindo, eu ensinei para ele essa versão com relaxamento ativo e respiração sincronizada. Em 3 semanas ele veio me contar que tinha ido pescar com os filhos pela primeira vez em 2 anos. Ficou 4 horas no barco sem urgência. Foram as 4 horas mais tranquilas que ele tinha vivido nos últimos anos. E ele ficou emocionado me contando isso, porque para ele não era só sobre a bexiga, era sobre recuperar uma parte da vida que ele achava que tinha perdido para sempre. E é exatamente por isso que eu precisava ir além do que a gente faz nesses consultórios comuns. Porque eu vejo isso todo dia. Pessoas que já tentaram de tudo, que tomaram o remédio que eu mesmo receitei, ficaram melhor por um tempo, pararam quando acabou e voltaram ao ponto de partida. Pessoas que cortaram o café, cortaram o chá, cortaram tudo que gostavam e continuaram indo ao banheiro toda hora. Pessoas que fizeram aquele exercício que encontraram num artigo qualquer na internet, fizeram uns 4 dias, não sentiram diferença e pararam, se sentindo ainda mais frustradas do que antes. E depois de tudo isso, foram ficando com a ideia de que talvez fosse mesmo para sempre, que o corpo já tinha atingido um ponto sem retorno. Eu preciso te dizer, não é culpa sua. Nenhuma dessas coisas funcionou porque nenhuma delas ataca as 3 causas ao mesmo tempo.
Cada uma resolve um pedaço do problema, mas deixa os outros dois pedaços intactos e o problema volta. Deixa eu te explicar de um jeito ainda mais simples o que acontece na bexiga hiperativa, porque quando meus pacientes entendem isso de verdade, a motivação para manter o protocolo muda completamente. Imagine que a sua bexiga é como uma banheira com uma torneira automática que abre quando o nível da água chega a 70% da capacidade. Numa bexiga saudável, essa torneira só abre quando a banheira está de fato quase cheia e abre de forma suave, te dando tempo de agir. Numa bexiga hiperativa, a torneira está com o sensor desregulado. Ela abre quando a banheira está com 20%. Abre de forma abrupta, urgente, sem aviso. E o que eu aprendi depois de anos estudando os melhores protocolos das clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa e aplicando com centenas de pacientes aqui no Brasil é que o sensor se recalibra. Que existe uma sequência específica de ativações, de hábitos, de nutrição, que quando combinados do jeito certo e de forma consistente, consegue recalibrar esse sensor em poucas semanas. Não em anos, em semanas. O que eu descobri nesse processo é que não basta fazer o exercício. É preciso fazer na frequência certa, na ordem certa, com os hábitos complementares que potencializam o resultado. Hábito. Essa combinação é o que separa quem fica meses sem resultado de quem começa a sentir diferença já na primeira semana. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer da saúde urinária direto no seu celular. Ele te guia por cada exercício com um timer animado e instruções de voz. Te mostra exatamente quando contrair, quanto tempo segurar e quando relaxar completamente. Acompanha seu progresso dia a dia e te manda lembretes nos horários ideais para que o hábito se consolide sem esforço. Eu pensei em cada detalhe pensando nas pessoas que eu atendo, pessoas acima de 50 anos que não querem complicação, que querem algo simples e que funcione. Letras grandes, instruções claras, um timer que faz todo o trabalho por você. 5 minutos por dia. Sem academia, sem equipamento, sem sair de casa. Se você quiser ter o protocolo completo guiado no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te mostrar o terceiro passo do protocolo e o que você pode esperar sentir quando começa a aplicar tudo isso de forma consistente. O terceiro passo é o que eu chamo de nutrição vesical noturna e é o que fecha o ciclo do protocolo de 3 minutos. Durante a noite, enquanto você dorme, o corpo passa por um processo intenso de regeneração celular. Os músculos se recuperam, os tecidos se reparam, o sistema nervoso consolida os padrões aprendidos durante o dia e a bexiga não é exceção a esse processo. O problema é que muitos hábitos que a gente tem antes de dormir trabalham contra esse processo de regeneração da parede vesical. O que eu oriento meus pacientes a incluir na rotina noturna, idealmente entre 30 e 60 minutos antes de dormir, é uma combinação que pesquisas publicadas pela Unifesp e pela CGE-USP identificaram como diretamente protetora da parede da bexiga, meia colher de sopa de sementes de linhaça dourada moída, misturada com 200 ml de kefir de leite ou, para quem tem intolerância à lactose, kefir de água. A linhaça moída é rica em lignanas e ácidos graxos ômega 3, que têm propriedades anti-inflamatórias documentadas especificamente para a mucosa do trato urinário. Um estudo publicado no Brazilian Journal of Urology mostrou que a suplementação diária com lignanas de linhaça reduziu em 38% os marcadores de inflamação da parede vesical em 12 semanas. O kefir, por sua vez, contribui com probióticos que equilibram a microbiota intestinal, e esse equilíbrio tem uma relação direta com a saúde urinária que a maioria das pessoas desconhece. O intestino e a bexiga compartilham vias nervosas inflamatórias. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, os marcadores inflamatórios sobem em todo o sistema, incluindo na parede da bexiga. Reequilibrar a microbiota com probióticos de qualidade é uma das intervenções mais subestimadas no tratamento da bexiga hiperativa. Além disso, o kefir tomado à noite tem um efeito calmante sobre o sistema nervoso que contribui para noites com menos despertares. Uma das minhas pacientes, a dona Sandra, 66 anos, que acordava em média 4 vezes por noite para ir ao banheiro há 3 anos,
Implementou esse terceiro passo com resistência inicial porque não gostava de kefir. Eu sugeri começar com kefir de água com um pouco de mel, que tem sabor mais suave. Ela aceitou. Em 2 semanas, ela me ligou para dizer que tinha dormido 6 horas seguidas pela primeira vez em muito tempo, sem acordar uma vez. Ela disse que ficou uns 10 minutos na cama depois de acordar, só sentindo aquela sensação de ter descansado de verdade, sem pressa, sem urgência, e me disse, com a voz embargada, que havia esquecido como era isso. O protocolo de 3 minutos é a combinação desses 3 passos feitos todos os dias: a hidratação anti-inflamatória matinal, os exercícios de reativação com relaxamento ativo e respiração sincronizada e a nutrição vesical noturna. Cada passo reforça o outro. A hidratação diluiu a urina e reduziu a irritação. O exercício treinou o músculo e recalibrou o sinal nervoso. A nutrição protegeu a parede e reduziu a inflamação. Juntos, eles agem nos 3 fatores causais ao mesmo tempo. E é por isso que os resultados aparecem em semanas e não em meses. Agora eu quero te contar o que você pode esperar sentir quando começar. E eu quero ser honesto aqui, porque eu não gosto de prometer milagres imediatos. Mas eu também quero que você saiba o que é real e possível. Nos primeiros 2 ou 3 dias, o que a maioria dos meus pacientes relata não é uma redução dramática das urgências ainda, mas algo que eles descrevem como uma leveza diferente. Uma sensação de que alguma coisa começou a mudar, que o corpo está recebendo atenção de uma forma que não recebia há muito tempo. Alguns relatam que as urgências parecem um pouco menos intensas, que dá para respirar por um segundo antes de ceder ao impulso. A dona Cláudia, da qual eu falei no começo do vídeo, me descreveu essa sensação dos primeiros dias como se alguém tivesse virado o volume do alarme um pouco para baixo. O alarme ainda toca, mas dá para pensar. Do 3º ao 7º dia, a maioria dos meus pacientes começa a notar resultados mais concretos. Quem acordava 4 vezes, começa a acordar 2. Quem tinha urgências frequentes durante o dia, começa a notar intervalos mais longos entre elas. Cerca de 67% dos pacientes que seguem o protocolo completo relatam melhora percebida já na primeira semana. 67% em 7 dias. Não resolução total, mas melhora real, concreta, que você sente no corpo. Na segunda semana, o progresso começa a se acelerar. O assoalho pélvico responde com mais força e coordenação. Os episódios de urgência severa vão se tornando mais raros. E algo mais sutil, mas muito importante, começa a acontecer. Você começa a confiar de novo no seu corpo. O seu Roberto, o engenheiro que eu mencionei, me contou que na segunda semana foi ao shopping com a esposa pela primeira vez em meses sem aquela tensão de vigília. Ficou 2 horas andando e conversando sem urgência, e a esposa segurou a mão dele no meio da praça de alimentação e disse que sentia que tinha o marido de volta. Aquele aperto de mão ficou comigo. Porque isso é o que a saúde urinária recuperada representa. Não é só sobre o banheiro, é sobre a vida que existe fora dele. Da 3ª à 4ª semana, os estudos e a minha experiência clínica mostram estabilização e consolidação dos resultados. Os músculos atingem um novo patamar de força. A inflamação crônica cede. O sistema nervoso estabelece novos padrões. Em média, 81% dos pacientes que completam 4 semanas de protocolo consistente relatam redução de 50% ou mais nos episódios de urgência. A dona Sandra, que acordava 4 vezes por noite, está há meses dormindo sem interrupções e voltou às caminhadas matinais que havia abandonado 2 anos atrás. Além do protocolo principal, eu quero te dar algumas orientações complementares que potencializam os resultados, porque existem hábitos que muita gente tem sem saber que sabotam o progresso. O primeiro é o consumo de bebidas diuréticas irritantes. Café, chá preto, chá verde, refrigerantes com cafeína e bebidas alcoólicas têm efeito duplo negativo na bexiga hiperativa. Aumentam a produção de urina e irritam diretamente a parede vesical. Eu não estou te dizendo para eliminar o café da sua vida para sempre, porque eu sei que isso não é realista nem necessário. O que eu oriento é reduzir para no máximo 1 xícara por dia, sempre depois de tomar a hidratação matinal e nunca no período da tarde ou noite. O segundo hábito que prejudica muito é a chamada ida preventiva ao banheiro. Você sabe o que é isso? Antes de sair de casa, você vai ao banheiro, mesmo sem ter vontade, só para garantir que vai de casa vazia. Antes de entrar no carro, você vai. Antes de uma reunião, você vai.
Antes de dormir, você vai 2 vezes. Isso parece uma estratégia inteligente, mas na prática ela ensina a bexiga a trabalhar abaixo da capacidade e aumenta a sensibilidade ao menor estímulo de busca. Enchimento. A bexiga começa a sinalizar urgência com volumes cada vez menores, porque aprendeu que vai ser esvaziada com frequência. O que eu oriento é tentar ir ao banheiro apenas quando houver vontade real, e ir com calma, sem corrida. Isso faz parte do treinamento vesical que complementa o protocolo. O terceiro hábito é a postura na hora de urinar. Esse é um que surpreende muito as minhas pacientes mulheres especialmente. Sentar no vaso sanitário com a coluna curvada para frente, os joelhos abaixo do nível do quadril, dificulta o relaxamento completo do assoalho pélvico e o esvaziamento total da bexiga. Urina residual, que fica na bexiga, é fonte de irritação e inflamação. O ideal é usar um pequeno banquinho de 5 a 15 cm de altura sob os pés ao sentar no vaso, colocando os joelhos levemente acima do quadril. Essa postura imita a posição natural agachada, facilita o relaxamento do assoalho pélvico e o esvaziamento mais completo. Parece detalhe, mas meus pacientes que adotam isso relatam uma melhora perceptível na sensação de esvaziamento completo, o que reduz o volume residual irritante e diminui a frequência de urgências nas horas seguintes. E tem mais um ponto que eu preciso abordar, porque é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. O que fazer quando a urgência aparece de forma súbita, quando o sinal dispara do nada e você sente que não vai conseguir segurar? Existe uma técnica que eu ensino a todos os meus pacientes que se chama supressão ativa da urgência. E ela é fundamentalmente diferente de simplesmente tentar segurar. Quando a urgência surge, o impulso natural é apertar tudo, correr, ficar em pânico. Mas esse estado de tensão e ansiedade piora a contração involuntária do detrusor. O que funciona é o oposto. No momento da urgência, parar completamente, se apoiar em alguma coisa se possível, respirar fundo pela boca e contrair o assoalho pélvico de forma firme por 5 segundos. Não a barriga, não os glúteos, só o assoalho pélvico. Essa contração envia um sinal inibidor direto para a bexiga, como um freio de mão, que interrompe a contração involuntária do detrusor. Depois de 5 segundos, soltar e respirar. Repetir até sentir a urgência diminuir. Na maioria dos casos, a urgência cede ou se torna manejável em 30 a 60 segundos. Isso não é magia. É fisiologia. É o reflexo inibitório do assoalho pélvico sobre o detrusor, que qualquer manual de urodinâmica descreve, mas que poucos médicos ensinam de forma prática aos pacientes. Quando você combina essa técnica de supressão com o protocolo de fortalecimento que eu descrevi, os resultados se multiplicam. O músculo que você treina todos os dias com o protocolo se torna mais forte e mais responsivo, e a técnica de supressão funciona cada vez melhor à medida que o assoalho pélvico ganha mais força. É um ciclo virtuoso que se fortalece sozinho ao longo das semanas. Antes de eu encerrar, eu quero parar aqui e te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus pacientes na primeira consulta. E eu te peço que você responda com sinceridade, aqui nos comentários, porque a sua resposta importa mais do que você imagina. Quanto tempo você já vem carregando isso em silêncio? Não para mim, não para responder a uma pergunta, mas para você mesmo. Quantos meses, quantos anos você foi acordando toda noite e pensando que era só mais uma coisa do envelhecimento que você tinha que aceitar? Quantas festas você recusou? Quantas viagens você deixou de fazer? Quantas manhãs você se olhou no espelho e sentiu que uma parte da sua liberdade tinha sido roubada por algo que ninguém ao redor entendia? Eu quero que você escreva aqui embaixo. Pode ser simples. Pode ser a frase: levo anos sofrendo com isso em silêncio e nunca falei para ninguém. Pode ser: já deixei de fazer coisas que amava por causa disso. Pode ser: estou aqui porque quero minha vida de volta. Não precisa ser longa, mas ela vai ser vista, porque tem alguém que vai ler esse comentário agora, tremendo, com os olhos marejados, achando que é o único, e a sua frase vai mostrar que não é. Cada história compartilhada aqui é uma mão estendida para outra pessoa que está lutando sozinha. Você não precisa entrar em detalhes, mas a sua voz aqui faz diferença real na vida de alguém real. Eu leio todos os comentários. Prometo. Escreve aqui embaixo. Estou esperando.
E para fechar, eu quero te deixar com uma coisa que eu digo para todos os meus pacientes no momento em que eles saem do consultório com o protocolo na mão. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se recuperar quando você dá a ele as ferramentas certas. Não importa a